pessoal do YouTube, para começar nosso curso aqui de Cálculo 2, a gente vai começar falando de parametrização de curvas. Vamos pegar aqui uma curva simples, que é a curva y igual a 2x, e agora a gente vai tentar escrever essa curva de uma maneira que ela só tenha uma incógnita. Nesse caso, ela tem duas incógnitas, certo? O y e o x. E agora vamos fazer uma maneira que ela só tenha uma incógnita. Vamos supor que eu chame x de t e y vai ser igual a 2t, por causa da equação. Então, gama de t, que a gente chama de parametrização, vai ser igual a t, 2t. Vamos imaginar também que eu só quero um pedacinho dessa reta. Então, eu quero do ponto 0, 0 e do ponto 1, 2, só esse pedacinho. E aí, a gente vai ter que fazer aonde o t vai variar. Então, o meu t, nesse caso, vai variar de 0 a 1. Porque se eu substituir esses valores no x e y ali em cima, eu vou obter x igual a 0, y igual a 0 e x igual a 1 e y igual a 2, que são os pontos que eu quero. E isso é a parametrização da curva. Sempre quando eu vou parametrizar a curva, eu tenho que achar uma maneira de escrever a curva em função de uma incógnita. Agora eu vou mostrar para vocês as parametrizações mais usadas e a gente vai começar com a circunferência. Parametrização de uma circunferência é muito usada em exercício. Então, vamos aprender como que faz ela. No meu caso, eu peguei uma circunferência de centro na origem, tá? E raio igual a 1. Então, como que a gente pode parametrizar essa curva? Vamos lembrar que a equação da circunferência é igual a x² mais y² igual a 1, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu chamo meu x de cosseno t e meu y de seno t. Se eu substituir isso na equação da circunferência, eu vou obter cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é igual a 1. Essa é uma relação trigonométrica fundamental, então essa parametrização está correta. Então a parametrização de uma curva vai ser igual a gama de t igual a cosseno t seno t. Se eu quiser pegar toda a circunferência, eu vou pegar t pertencente a 0 e até 2π. Essa parametrização sempre vai ser usada em circunferência. Todo exercício que tiver circunferência pode parametrizar desse jeito que vai dar certo, tá? Agora, para introduzir um novo conceito, eu vou pegar dois pontos da circunferência, que é o ponto 0, então cosseno de 0 é igual a 1 e seno de 0 é igual a 0. E aí eu vou ter o ponto 1, no ponto 1, 0. E o ponto 2 vai ser o ponto π. Cosseno de π é igual a menos 1 e o seno de π é igual a 0. E assim a gente acha o ponto P2 em menos 1 e 0. Agora uma pergunta, será que essa circunferência está sendo percorrida no sentido anti-horário ou no sentido horário? Isso é o que a gente chama de sentido de percurso em exercícios de parametrização de curva, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora aprender como a gente sabe o sentido de percurso. O sentido de percurso ou vai ser horário ou vai ser anti-horário, tá bom? Então eu vou redesenhar aqui minha circunferência, igualzinha à anterior. Vou colocar aqui minha parametrização, que é cosseno t, seno t com t pertencente a 0 e 2π. Então, para saber isso, a gente vai pegar vários pontos da circunferência. Eu já calculei o ponto em 0, que é 1 e 0. Agora vamos calcular o ponto π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Então, meu outro ponto vai estar no 0 e 1. O ponto π a gente já calculou, que é x igual a menos 1 e y igual a 0. E a gente obtém outro ponto. E aí a gente vai vendo que essa circunferência está sendo percorrida no sentido anti-horário. Então, quando o exercício pedir uma circunferência no sentido anti-horário, essa é a parametrização que a gente tem que usar. Agora, se eu quero uma circunferência percorrida no sentido horário, o que a gente tem que fazer? Para mudar o sentido de percurso, a gente vai ter que mudar a parametrização, não vai ter jeito. No caso de circunferências, a mudança é bem pequenininha. Vamos lembrar a equação da circunferência, que é x² mais y². E dessa vez, em vez de chamar x de cosseno de t, a gente vai chamar x de seno de t e y igual a cosseno de t.
Então, basicamente, a gente só inverteu a parametrização anterior. E aí eu vou fazer a mesma coisa, calcular alguns pontos. O ponto 0 vai dar em 0 e 1. O ponto π sobre 2 vai dar em 1 e 0. E aí a gente vê que essa circunferência agora está no sentido horário. Então, vou resumir aqui o que a gente viu para vocês guardarem, certo? Se eu quero uma circunferência no sentido anti-horário, a parametrização que vai ser usada vai ser gama de t igual a cosseno de t, seno de t, com t pertencente a 0 até 2π. Mas se eu quero uma circunferência no sentido horário, a gente vai inverter essa parametrização só, né? E vai obter uma parametrização da seguinte forma, que é gama de t igual a seno de t, cosseno de t, com t pertencente a 0 e 2π. Na próxima aula eu vou trazer mais exemplos para vocês de parametrização de curva. Então fiquem ligados e até a próxima!